A religião Flamengo tem sua catedral na Gávea e seu altar de devoção no Maracanã. E esta igreja, no bairro de Cosme Velho, é um lugar seguro para se pedir proteção. Vem muitos torcedores, vêm com a camisa do Flamengo, todo dia 20, principalmente todo dia 28, e que a afluência é bem maior aqui na igreja. Vem muitos torcedores do Flamengo com a camisa e pede. Foi o padre Luiz Gonzaga de Campos Góis quem estabeleceu a ligação entre a igreja de São Judas Tadeu e o Flamengo. Transformado em santo padroeiro do clube, São Judas e o padre ajudaram com muita devoção o Flamengo a conquistar importantes vitórias. A igreja permaneceu ainda mais unida ao rubro-negro quando o Monsenhor Bessa sucedeu o padre Góis no comando da paróquia. Igualmente flamenguista, Monsenhor Bessa costumava rezar as missas com uma camisa do time debaixo da batina. O Monsenhor rezava debaixo da batina. Sempre que era procurado, ele sempre celebrava as missas e sempre com a camisa do Flamengo. A paixão pelo Flamengo deu origem a vários grupos de fanáticos flamenguistas. Um deles se reúne sob o nome de Boca Maldita, com direito a placa e mesa dentro da Gávea. A Boca existe desde 1984 e nasceu da mais tradicional seita rubro-negra. Os Dragões Negros fizeram da secular Confeitaria Colombo seu ponto de encontro. Com mesa cativa desde 1942, os Dragões se reúnem até hoje para falar, é claro, sobre o Flamengo. De 4 meses vinha correndo aqui um rapaz empregado do clube chamado Vai na Bola. Ih, vamos cortar a luz do Flamengo, a Lete te avisou. Aí nós nos concretizávamos, dávamos dinheiro e íamos pagar essa luz. E nós reacendíamos o Flamengo de 4 em 4 meses. Entre os famosos frequentavam a mesa da Confeitaria Colombo o escritor José Lins do Rego e o compositor Ari Barroso. Esses dois notáveis flamenguistas colecionaram muitas histórias na roda rubro-negra da Colombo. A história do Bria, o Modesto Bria, que foi um grande jogador, nós sabíamos que ele, lá no Paraguai, pontificava como um grande centeráfico. Na época era centeráfico. Um garoto, 18 anos. Então, queríamos trazê-lo, ele queria vir. Mas precisava que eu fosse, vamos dizer, raptado, porque era escondido o negócio, sequestro. Então, o que fizemos? Teve que alguém arranjar um avião para ir buscá-lo. O Ari Barroso era muito ligado ao Dr. Assis Chateaubriand, diretor, presidente do Diário Associado, tinha um monomotor. Aí, com ele, que ele nos emprestasse para buscar o Bria. E o Ari chegou na mesa e disse, olha, já arranjei o avião, agora vocês escolham um, porque eu tenho medo de avião. Eu disse, não, então vai você mesmo. E ele foi e trouxe o Bria. E está aí até hoje. Ainda é funcionário do Flamengo até hoje. O dragão José Lins do Rego se tornou um apaixonado flamenguista por causa do futebol diabólico de Leônidas da Silva. Foi um grande amor que durou de 1938 até sua morte em 57. Até hoje, ainda tudo é Flamengo nas lembranças deixadas por Zé Lins do Rego. Nesta sala do Centro de Cultura de João Pessoa, na Paraíba, o rubro-negro domina o ambiente. A bandeira do Flamengo em cima da mesa permanece como símbolo de uma paixão. Num texto escrito nos anos 50, José Lins do Rego confessa que sofria como um pobre diabo quando ia assistir aos jogos do Flamengo. Na verdade, Zé Lins sofria também com as brincadeiras dos outros dragões negros. Um belo dia nós resolvemos fazer uma molecagem com ele. Bebia-se muito vinho naquela época, aqui na Colombo, né? Cerveja. Aí pegamos a garrafa, fomos botando assim na mesa. E ele dormindo. Aí nós fomos embora, ficamos lá embaixo esperando por ele. As famílias passavam, coitado, uma tristeza isso. Que decadência, um homem tão importante. Que decadência, filho de... Sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser. É o maior prazer pelo brilhar, seja na terra, seja no mar. Vencer, 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 uma vez.
vez Flamengo, Flamengo até morrer. Quando você pergunta o time a alguém, diz, eu sou Flamengo doente, eu costumo dizer que Flamengo doente é pleonasmo. Porque ele é doente pelo Flamengo. Se você não for doente pelo Flamengo, ele não pode ser Flamengo. Quer dizer, o Flamengo é um clube que vale a vida da pessoa, como valeu do presidente Gilberto Cardoso, que foi, na minha opinião, ele expressa, quer dizer, o Flamengo tem grandes nomes em todos os esportes, grandes figuras, mas nas figuras dos homens que fizeram o Flamengo, eu acho que o Gilberto Cardoso é a expressão máxima. Mais que presidente, Gilberto Cardoso foi um amante do Flamengo e seguiu à risca o refrão do hino composto por Lamartine Babo. Gilberto Cardoso foi eleito presidente do Clube de Regatas do Flamengo em 1951 e até morrer em 55, dedicou todos os seus dias ao clube. No final dos anos 40, início dos anos 50, o Flamengo em 1950 em futebol chegou a ser o 7º colocado. O Gilberto Cardoso assumiu, começou um trabalho profícuo, sem dinheiro, mas um trabalho árduo que culminou com o tricampeonato de 53, 54, 55. E ele morreu antes do Flamengo ser tricampeão. Ele morreu por causa de um jogo de basquete, aliás, um jogo de basquete que o Flamengo se sagrou campeão. Entre os esportes praticados no Flamengo, o basquete é um capítulo à parte, uma verdadeira história de emoção e glória. Foi exatamente no ano em que Gilberto Cardoso assumiu a presidência do clube que o basquete rubro-negro começou uma assombrosa sequência de vitórias. Foi com o nome de Algodão que Zenide Azevedo entrou para a história do Flamengo. Algodão foi o único jogador do basquete rubro-negro a conquistar os 10 títulos consecutivos. Dificilmente um clube será decacampeão. E eu tenho a honra de dizer, e não é querer me enaltecer, né? Mas decacampeão é muita coisa, num esporte qualquer. E eu, por sorte, fui o único que disputei os 10 campeonatos. Porque todo ano ia mudança, né? Era jogador que entrava, né? Então tem jogador que foi pentacampeão, tem jogador que foi tricampeão, tem jogador que foi decacampeão, que foi no meu caso, e outros que depois que conseguiram o decacampeonato também. Eu tenho até uma história interessante que o Otto Nóbrega foi jogador nosso aqui, e que era do Fluminense. O Fluminense era uma boa equipe, o Otto um bom jogador, mas ia ser campeão. Então, para ser campeão, ele veio para o Flamengo. Aqueles tempos de vitórias foram alcançados muito por causa do comando de um homem que revolucionou o basquete brasileiro. Para mim, o Canela modificou o basquetebol. Porque nós jogamos, por exemplo, eu joguei no Flamengo seguidamente 6 para 7 anos. E eu vi que a maioria das equipes que jogavam conosco era ainda um tipo de basquetebol mais acadêmico. Muito bloqueio, muito parado, arremesso limitado, não corria mais. E o Flamengo não, o Flamengo era pegar armado e sair empurrando todo mundo para a defesa. Eu acho que ali realmente ele soube aproveitar uma condição técnica do jogador em função da dinâmica do jogo dele. Todo o time dele jogava assim. Inclusive tem uma coincidência. Nos anos que Canela não dirigiu a seleção, os placares eram mais baixos, as equipes não eram tão disciplinadas. Então tem aí uma coincidência, né, do dedo do Canela. A pontaria de Algodão e de Guguta continua incrível. A precisão desses arremessos foi responsável pela grande tragédia rubro-negra de 40 anos atrás. Gilberto Cardoso morreu de emoção depois da cesta mágica de Guguta na campanha do título de 55.